A paz de Deus, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Jason OS na sua tela. Meus irmãos, estarei trazendo para vocês hoje aqui o vídeo de um policial onde ele está dando a sua opinião sobre a congregação cristã no Brasil. É um momento de muita dificuldade na vida dele, tá? E ali ele junto com um companheiro, ou melhor, mais dois companheiros, sendo que esses outros policiais eram da congregação cristã no Brasil. E eles estavam ali passando por uma grande tempestade, algo difícil, algo de ruim estava para acontecer com ele, tá? E ali o medo quis entrar nesse policial, mas quando ele entrava, ou melhor, quando ele olhava ali para o companheiro dele, que era da CCB, aquele companheiro passava uma grande confiança, né? Dava ali uma grande demonstração de fé. E isso veio mexer profundamente com esse policial. E eles chegaram a congregar, né? Esse companheiro dele da CCB levou ele para a CCB para congregar, ele congregou, ouviu ali a palavra. E esse policial, ele vai falar para nós, ele vai nos dizer o que foi que ele achou, qual que foi a sua experiência congregando na congregação cristã no Brasil. Então, vamos acompanhar aqui esse vídeo com o irmão Jason. Eu vou colocar aqui na tela, mas antes, se você não é inscrito ainda no nosso canal, já se inscreve, dá o like, ativa as notificações. Por que, irmão Jason? Para que você não venha perder nenhum conteúdo aqui no nosso canal. Então vamos acompanhar este vídeo junto comigo. Aqui, meus irmãos, já estamos com o vídeo do policial, tá? Eu vou colocar aqui para a gente fazer uma pequena análise. Vamos observar bem na fala dele, tá? Eu acredito que vocês vão se surpreender com o que esse policial aqui ele vai falar não só sobre a congregação cristã no Brasil, mas também com relação a um companheiro dele, ou melhor, dois companheiros dele que eram da CCB. E vocês verão a importância de, independente do local aonde você estiver, você procurar dar um bom testemunho. Então vamos acompanhar aqui a fala deste policial. Quando eu fui pro Romão, um dos policiais que estavam comigo é o Cabo Daniel. O Cabo Daniel e o Cabo Saraiva. Os dois eles já eram da congregação, né? Eu já tinha ido um dia ou outro com eles, tal, mas esses meninos aí, ó, e eu falo mais principalmente pelo Daniel, cara, ele é um cara de uma fé que eu nunca... Eu tenho que perguntar. Eu nunca vi. E eu nunca vi um cara de uma fé tão forte igual o Daniel. Não, inabalável. Aquele cara era um cara que eu gostava nele assim, o Daniel, na moral, mano. Se nós for condenado aqui, mano, nós vamos ficar uns anos aqui. Ele olhava pra mim e falava, Nath, se for a vontade de Deus, tá tudo certo. Olha aí, gente, a importância de confiarmos, de depositarmos toda a nossa segurança no nosso Criador. Vê que esse irmão Daniel que ele menciona aqui nesse testemunho, vamos dizer assim, era um irmão exemplar, né? Que aonde ele estava, ao se olhar nesse irmão, podia se ver o brilho de Jesus Cristo e a confiança que ele tinha em Deus. Não, embaçado. Puta que embaçado. Eu não reclamava, mas moleque embaçado. E ele, por sua vez, me levava nos cultos lá. Vamos lá no Olha. Tem culto da congregação dentro do Romão, entendeu?
E aí era toda quarta-feira. Eu lembro que ele me levava, vamos lá um dia lá comigo. Aí eu sempre meio que relutava, um dia eu fui. E lá eu lembro que tinha um irmão, me falhou o nome dele agora, vou até. Um irmão que atendia o culto lá. Eu lembro que ele. Não é Zé, Pedrinho, se não me engano. Gente, presta atenção no que ele vai falar agora, porque é algo que eu sempre venho falando aqui nos meus vídeos. Eu venho tocando nessa teclinha aqui constantemente, que a CCB vem sendo muito atacada pela sua forma de pregação, por não fazer estudos teológicos, por os seus líderes não fazerem teologia, mas prestar atenção no que ele vai falar agora com relação ao irmão que estava atendendo o culto. Ele não sabia ler, cara. Caralho. Só que ele chegou assim, ó. Aí vinha um outro irmão, ele apontava num trecho da Bíblia assim, Olha um isso. livro que estava escrito para ele, e ele começava a pregar em cima daquilo. Uma pessoa bem simples, bem humilde, cara. Mas, meu irmão, ali ele era um emissário de Deus, um canal direto. O cara dava na cara, assim, as palavras as palavras de conforto que muitas vezes você tá esperando. Que o cara só faltava falar assim, ó, fica tranquilo, tô cuidando de você, seu processo vai dar certo. Não era bem nesse sentido, eu tô citando um exemplo cru. Tudo levava a Mas era a maneira, eu via muito nos irmãos ali, eu via muito, talvez uma intimidade, uma ligação muito boa com o Criador, né? Eu via que as mensagens que eram trazidas era direta, para ficar tranquilo, ficar em paz. Assim, você vai falar para mim, não, mas beleza, você tá num lugar que tá todo mundo preso, todo mundo esperando a mesma resposta, mas não era. Foi diferente. Era tipo assim, deu orar à noite aqui, ó, eu oro à noite pedindo uma resposta para Deus, no outro dia vinha um irmãozinho que não sabia nem ler direito e falava e me dava a resposta. Tá vendo aí, gente? Isso que ele está falando, o que ele está dizendo, eu já vi acontecer na congregação várias, mas várias vezes. Inclusive, eu tive um cooperador que ele nem sabia ler, né? Mas quando ele subia lá em cima, né, que começava a pregar, o que você estava buscando, o que você ia ali, né, naquele pensamento, naquela intenção, o Espírito Santo revelava para aquele irmão. Podem observar que esses irmãos que eles são mais simples, parece que são os que mais Deus se usa. Aí, caralho, outro dia. Ou seja, era uma maneira de Deus comunicar através da palavra quando ele trazia. Você continua frequentando? Continuo, frequento. Tenho ido pouco, mas sempre que eu tenho oportunidade eu vou sim. Também, né, cara? E cara, assim. Tempo, né, cara? Mas eu sempre que eu posso. E depois, fora também, eu tive algumas respostas de. Então, assim, aí eu me simpatizei mais. Eu falo, tá fugindo a palavra agora, mas enfim, essa conexão eu me adaptei melhor lá. Igual eu falei, eu tenho vários parentes, familiares que são evangélicos, mas eu me identifiquei muito mais com a congregação. E dali por diante eu comecei a estar lá. Então foi no Ramon Gomes. Foi no momento de maior aflição da vida que a gente estava lá esperando algumas respostas. É isso aí, gente. Isso é congregação cristã no Brasil, né? Tem pessoas que falam assim, mas na CCB não tem irmãos intelectuais, os irmãos são simples. É claro que tem. Na congregação cristã no Brasil, tanto tem esses irmãos simples que esse policial aí ele mencionou, como também tem irmãos intelectuais, médicos, cientistas, engenheiros, mas, como eu frisei lá atrás, podem observar que esses irmãos, que eles têm uma simplicidade a mais, parece que a intimidade deles com o Espírito Santo é maior, né? Pois eu já vi vendedor de picolé pregando a palavra ali em cima do púlpito,
e o médico sentado nos bancos e chorando, né? Ouvindo ali aquela palavra, Deus falando com ele grandemente e a lágrima escorrendo ali dos seus olhos. Então é isso, meus irmãos. Eu penso que essa essência que tem na CCB, nós temos que zelar para que não venhamos a perder isso. Meus irmãos, e como é bom nós podermos pegar a opinião de quem está de fora, a opinião de quem não é da congregação cristã no Brasil. Porque a gente vê muitas pessoas aqui nas redes sociais, muitos críticos falando mal, criticando, dizendo que a CCB não presta, é isso, é aquilo, é uma seita. E aí vem pessoas de fora, pessoas que não são crentes e confessam com suas bocas que quando elas vão na congregação cristã no Brasil, elas ouvem a voz de Deus. Né? Elas veem ali Deus falando com elas cara a cara, como aconteceu aí com esse policial. Vocês viram, irmãos? É o depoimento dele próprio dizendo, né, que um irmão praticamente semi-analfabeto, que não conseguia nem ler o que estava escrito ali na Bíblia, ele pedia para que outra pessoa subisse ali no púlpito, lesse o que estava escrito, para que ele pudesse exortar aquela palavra. E naquela palavra pregada por aquele homem, que não tinha muitas letras, né? Que talvez não frequentou a escola durante muito tempo, que não chegou a se formar, mas que o Espírito Santo falava grandemente na boca daquele homem. Quando nós vamos para as Escrituras, meus queridos, nós vemos ali que a maioria dos apóstolos, eles eram indoutos, pessoas que não tinham muita cultura. A maioria eram pescadores, não eram pessoas cultas. O único completamente formado de um tudo dos apóstolos de Cristo era o apóstolo Paulo, que era doutor da lei, que foi criado ali aos pés de Gamaliel. Mas os demais não. Eram pessoas simples, pescadores, pessoas da roça. Mas quando abriam a sua boca, a palavra que saía ali convencia quem estava do outro lado. Por quê? Porque aqueles homens tinham na sua vida o Espírito Santo. Aqueles homens aprenderam com o melhor, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, que foi o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então é isso, meus queridos e amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, tá? Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Recebam aí o abraço do irmão Jason e até o próximo vídeo.